Bom dia, salesianos, tudo bem? Tá? Vocês devem estar achando estranho que mudou aqui. Aqui é a biblioteca do meu escritório. Decreto municipal autorizou que agora a gente possa atender os clientes, advogar não só em casa, mas advogar no escritório também, né? E aproveitar aqui para vocês conhecerem uma parte da minha pequena biblioteca aqui do escritório minha e do meu pai, né? Lá em casa são os livros de diversão, entretenimento. Aqui o papo é sério, o bicho pega, tá bom? Como nós estamos falando, nós estamos de novo estudando casos de suspensão e interrupção. Como eu falei para vocês, vão perdurar durante muitas aulas ainda, tá? E agora a gente vai estudar o lockout. O que é lockout? O lockout é a greve do empregador. Ou seja, quando o empregador deixa de cumprir uma das suas principais obrigações do contrato, que é a obrigatoriedade de fornecer serviço. Eu sempre falei para vocês da obrigatoriedade do empregador de pagar, mas também ele tem que fornecer serviços, a um tal ponto que a jurisprudência é muito farta de casos nos quais, a fim de deixar em situação vexatória o empregador pega o empregado e deixa ele no canto. Todo mundo trabalhando, mas ele está lá no canto. Tá? Isso daí já é dano moral normal, já está pacificado. Então o lockout acontece quando justamente o empregador deixa de fornecer ao empregado serviço para ser prestado. Vou dar um caso para vocês. Professor Montoro, professor André Franco Montoro, fundador da PUC, procurador do Estado aposentado, primeiro governador italiano, descendente de italiana a governar no estado de São Paulo. Professor Montoro, ele, só para vocês terem uma ideia, o salário dele como professor da PUC era destinado para uma bolsa distribuída a quem necessitasse. A PUC sempre foi uma universidade paga, né? De origem católica, cujo maior reitor é o Papa, não é que chama-se Pontifícia, Universidade Católica. Professor Montoro, só para vocês terem uma ideia, eu tive aula com alunos deles em graduação, em mestrado, em doutorado. Professor Montoro, mesmo quando governador do estado de São Paulo, não deixava de dar aula no doutorado da PUC. E aí o professor Montoro, isso foi antes da Constituição de 88, o prefeito da capital não era eleito pelo povo, o prefeito da capital do estado era indicado pelo governador. E o professor Montoro tinha indicado a então deputado federal da cidade de Santos, Mário Covas. E aí, o que aconteceu? Logo nos primeiros meses de governo do prefeito Mário Covas, as companhias de ônibus, elas simplesmente não deixaram com que a frota saísse. Os donos das empresas de ônibus não deixaram com que a frota saísse às ruas, para pressionar o governo municipal a aumentar o valor da tarifa de ônibus. Mário Covas, então prefeito de São Paulo, telefonou para o governador mandou duas viaturas da rota para cada estacionamento de empresas de ônibus coletivo urbano. Foi aberto forçosamente, não preciso nem dizer como é que a rota abre as coisas, e os motoristas saíram com a frota na rua. Isso é o tipo exemplo de lockout, greve de empregadores. A bem da verdade, essa época não existe mais. Hoje em dia, já faz um bom tempo, os donos das empresas, os empregadores, dão uma ajuda substanciosa aos presidentes de sindicatos de empregado, eles entram em greve e aí conseguem a pressão para aumentar a tarifa de transporte coletivo urbano. Tá bom? Item 8.2.9, prisão ou detenção do empregado. Tá? Empregado preso, pouco importa o motivo, por mais de 30 dias, da rescisão por justa causa.
Por outro lado, o tempo do empregado, isso é facultatividade do empregador. O empregador dispensa ou não. Mas se o empregado puxar cana, faltar ao serviço porque está preso, seja qualquer tipo de prisão, é caso de suspensão do contrato de trabalho. Se deu 30 dias, vai da boa vontade ou não do empregador dispensado por justa causa. Tá bom? 8.2.20, sobre aviso e prontidão, eu já falei para vocês. É aquela história que a CLT é um catadão de trechos de legislações, trechos esses que tratavam dos seus empregados. E pegaram justamente desse trecho que tratava da lei que trata do serviço ferroviário. E era essencial que o país não parasse, porque se os trilhos parassem, em 43 o país parava. Porque você não voava quase ninguém de avião nessa época, o serviço que tinha era pouco, remoto e male-male era postal, só carta por via aérea. E ainda não tinha começado aquela efervescência do transporte rodoviário. Bom, e aí veio a lei do transporte das ferrovias, veio trazendo daí com essa figura do sobreaviso e da prontidão, que por analogia, e a grande magia do direito do trabalho é a analogia, que por analogia nós podemos usar em todas e qualquer outras formas de relação de emprego. E o que é a prontidão? Prontidão é quando o empregado fica nas dependências da estrada aguardando ordens. Nós podemos dizer dentro da empresa aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo 12 horas. E o pagamento será pago a 2/3 do salário hora normal. Pega o salário do distinto, divide por 220 e na hora de você pagar esse sobreaviso, você paga 2/3 do valor da hora normal dele. Lógico que você paga 2/3 ele ficando sobre aviso. Se ele for chamado para trabalhar, paga-se o valor normal da hora trabalhada. Se extrapolar a oitava, hora extra. Tá bom? Por outro lado, tem o sobreaviso, pela qual o empregado não fica na empresa, ou não fica, como a redação da CLT, nas dependências da estrada, mas ele fica em casa. Ele fica em casa, também aguardando ordens, só que aí em vez de 12 é 24 horas o prazo máximo. Em vez de 2/3 é apenas 1/3 do valor da remuneração. Ambos são casos de interrupção. Não trabalha, mas ganha. 8.2.21, repouso semanal remunerado e feriados. Item que nós vamos estudar no próximo semestre. Tá bom? Vamos estudar no próximo semestre. Só adiantando um pouco, não se discute o descanso, tanto em feriado quanto no descanso semanal remunerado. O descanso não se discute, o empregado vai descansar. O que se discute? A remuneração. Vai ser pago ou não? Tá. Só para vocês terem uma ideia. Se o empregado, nos últimos 6 dias anteriores ao feriado, ou nos últimos 6 dias do descanso, se ele cumpriu integralmente a jornada de trabalho e trabalhou todos os dias anteriores, ou seja, assiduidade, cumprimento de jornada de trabalho, assiduidade, pontualidade, que é justamente essa questão dos dois, assiduidade, pontualidade, no dia que ele descansar, ele vai receber o descanso semanal remunerado e o feriado. E aí é caso de interrupção da jornada de trabalho, interrupção do contrato de trabalho. E se ele faltou injustificadamente? E se ele foi impontual, não cumprindo integralmente a jornada de trabalho? Aí ele vai descansar. Como eu falei para vocês, não se discute, mas ele não vai receber. E se ele não receber,
é caso de suspensão da jornada de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, né? Imagina um salário de um empregado de R$900. Ele ganha R$30 por dia. Concordam comigo? Beleza? Beleza. Né? O salário dividido por 30, o salário dia será 30. Ele trabalha segunda, ganha 30. Trabalha terça, ganha 30. Trabalha quarta, trabalha quinta, ele falta. Não, ele vem trabalhar na quinta, mas a balada da quinta é tão grande que sexta-feira ele não vai trabalhar. Ele não ganhou na sexta-feira os R$30, porque ele faltou injustificadamente. Por outro lado, me fez lembrar, não sei onde é que acho que na Inglaterra tem um projeto lá de lei que é da justificar a falta atestado por ressaca. Vamos lá. Ele já não ganhou R$30. Então, do salário dele de R$900, eu já vou abater 30. Ficou R$870. Só que acontece que ele faltou injustificadamente durante um dia da semana. Então, o domingo, que podemos eleger como dia do descanso semanal remunerado, ele também não vai ganhar menos 30. Então, de 870 vai para 840. Então, o salário dele não será de R$900. O salário dele será de 840, porque ele não ganhou o dia que ele trabalhou e ele não vai ganhar o DSR daquela semana. Beleza? E para terminar, representação sindical. Considera a licença não remunerada. Não precisa dizer mais nada. Salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo que o empregado se ausenta no trabalho para desempenho das funções a que se refere esse artigo, que é o artigo 543. Grandes sindicatos, antigos grandes sindicatos, com uma estrutura sindical grande, na época tinha muito dinheiro, o empregado, quando ele ganhava a eleição sindical, ele entrava de licença não remunerada, deixava de trabalhar, suspendia o contrato de trabalho e ficava no mandato de 3 anos como presidente, vice-presidente, diretor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, secretário, tesoureiro. E aí, quando ele terminava o mandato sindical, ele voltava à condição de empregado. Lógico que ele deixava de ganhar salário do empregador e ganhava salário do sindicato. Tá? É caso de suspensão do contrato de trabalho. Por outro lado, tem algumas convenções coletivas que mesmo este eleito para o sindicato, ainda assim continua ganhando. Eu não sei que pé que está, mas antigamente os Correios eram assim. Você, funcionário do Correio, era eleito para cargo de direção do sindicato dos Correios, mesmo assim você continuava ganhando o salário dos Correios. Isso servia para aliviar os cofres do sindicato, já que o sindicato não precisava pagar o salário da sua diretoria. Tá bom? Então é tudo a gente observar caso se vai ser remunerado ou não pelo empregador. Beleza? Obrigado, abraço. Daqui a pouco a gente volta.